Vamos agora ao teste que caiu na prova prática da VUNESP para a Unesp de Tupã, no cargo de assistente de suporte acadêmico 2, na área de eletroeletrônica. Lembrando que no dia, esse teste vai estar numa folha, ao lado do seu PC, e o fiscal vai estar do seu lado, olhando tudo que você está fazendo. Então, a sua organização, o seu modo de sentar, como você monta as coisas na mesa e faz no computador, tudo isso vai estar sendo analisado. Tudo que você fizer vai estar sendo avaliado. Não basta apenas entregar a tarefa, tudo bem? Então seja organizado, demonstre o que e como você está fazendo, ok? Então vamos lá. A questão número 1 era qual? Utilizando o Arduino Mega, push button, LED resistores, crie um programa para acender o LED quando se aperta um botão, calcule o resistor para o LED e monte o circuito no protoboard. Primeiramente, vamos começar com a parte mais fácil, com a parte que já está definida, vamos dizer assim, que é a programação do Arduino. Ele vai te dar a ideia do Arduino aberta e você vai ter que fazer o programa do zero. Então, vamos juntos fazer essa programação simples do zero. Bom, se eu quero acender um LED quando aperto um botão, primeiro eu tenho que definir quem é o pino do LED e quem é o pino do botão. Então, através de algumas variáveis, eu vou representar qual parte do hardware essa variável representa. Então, vamos lá. E que tipo de variável que eu vou usar? Eu vou usar uma variável constante, const. Por quê? Porque ela não vai se alterar ao longo do programa. E do tipo inteira. Por quê? Porque ela não é quebrada, porque ela não é float, né, de ponto flutuante, porque ela não é também booleana, digital, ou seja, 0 ou 1. Então, constante, porque ela nunca vai se alterar, e inteira, porque realmente ela é inteira. E vou dar um nome aqui, um nome que me ajude a lembrar, tá? Pino, botão, por exemplo. E vou associar essa variável ao pino 2. Sempre escrevo o código organizado, tá? Para o cara entender o que você está fazendo. Aperta o botão, aperta o ponto e a vírgula para terminar. Da mesma maneira, eu vou definir quem é o pino do LED. Então, const int pino LED igual a o pino 12. Por que eu escolhi o pino 12? O Arduino ele tem 14 saídas digitais, de 0 a 13. Você pode usar qualquer uma delas, mas eu usei a 12 porque não há nada ligado lá. Né? Se eu usasse, por exemplo, a 13 já tem o LED built-in dentro dele. Ou seja, aquele LED que acende construído na placa, né? Para a gente testar um blink, testar comunicação, etc. Então, para que somente o LED de fora que eu vá montar ele seja acionado, então eu coloquei a porta 12. Mas você poderia usar qualquer uma de 0 a 14. De 0 a 13, na verdade, né? Então está feito aí a nossa associação de variáveis ao hardware, né? As variáveis que representam o hardware, foi feita a declaração das variáveis. Agora nós vamos fazer a função setup, ou seja, dentro dessa função vai estar definido o que é entrada e o que é saída. A semântica se escreve assim, void setup. Como não tem nenhum parâmetro, eu vou abrir e fechar parênteses. Nesse número de IDE, nessa versão de IDE 2.3.10, ele já fecha automaticamente. Vou dar o Enter, vou abrir o colchete, ele também já fecha o colchete para a gente. E dentro desse colchete eu vou escrever qual é o nosso setup, utilizando a função pinMode. Utilizando a função pinMode, eu vou definir que o pino botão, a variável que nós colocamos lá em cima, representando o hardware, vai ser o input. Realmente, o pino que está o botão vai receber o sinal do botão, então ele é uma entrada. Para terminar, ponto e vírgula. Da mesma forma, utilizando pinMode, eu vou definir que o pino do LED vai ser uma output, escrevendo dessa maneira que você está vendo aí, que é a sintaxe e a semântica do Arduino. E aí, ele já fechou aqui para a gente o colchete. Agora vamos criar a função de loop infinito. É aquela função que roda enquanto o microcontrolador está ligado. Void loop sem parâmetros, então abre e fecha colchetes. Abre e fecha parênteses, na verdade, né? Vou abrir um colchete para escrever o que vai acontecer enquanto ele estiver ligado. É aqui dentro que vai estar a nossa lógica do botão.
Então, eu vou definir aqui dentro uma variável inteira que vai guardar o estado do botão. Estado botão. E vou associar essa variável igual a leitura digital, ou seja, digital read, do pino do botão que definimos lá em cima. Escrevemos da mesma maneira. Depois que eu declarei, eu coloco o ponto e vírgula. E agora, vamos abrir uma função if, condicional, if. Abrimos o colchete. Na verdade, antes disso, nós abrimos parênteses. E agora sim temos um parâmetro. Ele vai comparar if se o estado botão for igual. Lembrando que os dois símbolos de igual representam comparação e não atribuição. For igual a high, ou seja, alto, escrito dessa forma, conforme a plataforma Arduino. Já está fechado para a gente o parênteses. Agora sim eu abro o colchete para indicar a ação que vai acontecer se essa situação ocorrer. Então, se o botão estiver pressionado, digital write, ou seja, eu mando o nível AL, eu mando o nível digital para o pino LED, eu mando o nível high. Então, se o estado do botão for igual a high, digital write, pino LED high. Terminei de declarar, coloco o ponto e a vírgula. Da mesma maneira, se isso não acontecer, else, abre o colchete, então ele fica desligado, digital write, pino LED, low. Terminei aqui. Vamos compilar o código para ver se deu algum erro. Foi compilado sem erro nenhum, done complete. Agora nós vamos fazer o upload para a placa. Eu já estou com ela selecionada aqui, Arduino Mega. E vamos fazer o download aqui para a placa, que está aqui embaixo. Eu vou clicar ali para enviar para a placa. E aí os LEDs de comunicação já começam a piscar. E ele deu completo sem erro nenhum. Agora vamos montar o circuito. Mas antes de montar o circuito, precisamos definir o circuito conforme a nossa programação. Então vamos fazer um rascunho aqui do lado. Lembrando que tudo que você está fazendo vai ser avaliado. Note, deixe as ferramentas organizadas, componentes visíveis organizados. Tudo que você está fazendo está sendo avaliado. Precisamos calcular o resistor para esse LED. Vale lembrar que o Arduino fornece 5 volts na saída. 5 volts. Vou tentar dar um zoom aqui. Fornece 5 volts na saída. Um LED qualquer, é claro que isso varia conforme a cor dele, mas podemos colocar uma tensão média de 2 volts e um consumo médio de 15 mA. Tudo bem? Então, com base nisso, vamos calcular o resistor para o LED. Se vai sair do Arduino 5 volts e precisa ter no LED 2 volts, qual que é a tensão que tem que cair sobre o resistor? 5 volts menos 2 volts igual a 3 volts. Então eu já sei que a tensão do resistor vai ser igual a 3 volts. E como ele está em série, vai passar uma corrente por esse resistor de 15 mA. Qual é a resistência então? Lembrando da lei de Ohm, V igual a RI. R vai ser igual a V sobre I. A tensão do resistor vai ser igual a 3 volts. A corrente vai ser de 15 mA ou 0,015. Qual vai ser então o nosso resistor? Vamos usar aqui a calculadora. Vamos usar aqui a nossa calculadora.
5 menos 13. Vamos colocar aqui. Eu até já fiz a conta aqui, tá? Olha só, 5 menos 3 volts. Na verdade é 5 menos 2, né? 5 menos 2 volts. Vamos fechar aqui. Vamos lá então. 5 menos 3 volts. E isso dividido por 0,015. Dá aproximadamente 133 ohms. Não existe resistor comercial desse valor. Então você vai ter que procurar o resistor imediatamente superior daqueles que eles te fornecerem. No caso aqui do nosso setup, eu também não tenho um resistor. No caso, o resistor comercial mais próximo seria de 220. Não tenho ele aqui. Mas eu tenho esse daqui de 330 ohms. Vermelho, 330. E o marrom, que é 1, ele indica a quantidade de zeros, né? Então, 330 ohms. É ele que vamos utilizar, porque é o único aqui que temos disponível. Ok? Vamos então definir esse circuito. Eu vou ter aqui o Arduino. De acordo com a nossa definição no programa, o pino 2 terá o quê? Terá o pino do botão. Então vai ter o pino do botão. If estado do botão high, então vai ter o pino do botão, que vai estar ligado no mais 5 volts. Porém, temos que cuidar o seguinte. Quando o botão não está pressionado, ruídos vão entrar aqui e isso pode atrapalhar na lógica dele. Ele pode entender que esse ruído é um nível alto mandado pelo botão e acionar o LED. Então, o que nós vamos colocar aqui? Em paralelo, nós vamos colocar entre a entrada no pino 2 do Arduino e o terra, o nosso GND, o negativo da fonte, um resistor de 1K. Podia ser de 10K também, mas aqui eu vou usar de 1K, que é o que eu tenho aqui no momento, tá? Se eu não colocar esse resistor, o LED pode acender aleatoriamente, então cuidado com isso. Agora, na saída, eu defini no código que a saída vai ser o pino 12, que é o pino do LED. Como que a gente liga? Em modo current source, né? O resistor no pino 12, que a gente calculou. No caso, ele daria 133, mas não existe, a gente usaria o 220 ohms, que é mais próximo. Mas aqui, como disponível, nós temos de 330 ohms. E aqui o LED. E aí vai para o terra também, negativo da fonte. Então, esse é o circuito que vamos montar. Vamos montar ele agora, então. Eu tenho aqui o Arduino Mega. O que a gente vai fazer, então? Vamos começar pelo push button. O push button é esse daqui. Os terminais de mesmo lado, eles são abertos, então ele dará continuidade quando você fechar. E os de lados opostos, né, essa distância maior, eles são interligados. Então, vamos conectar aqui no protoboard. Lembrando que tudo que você está fazendo está sendo avaliado. Conectar aqui no protoboard. Conectei. Lembrando que na horizontal os pinos do protoboard estão conectados e na vertical não. Ok, agora vai sair uma ligação do pino 12 a um resistor, na verdade do pino 2 a um resistor de 1K. Então vamos fazer essa conexão. O pino 2 dele que está aqui, pino 2. Pino 2. Um resistor de 1K, que é esse daqui. Vermelho, preto e marrom. Vou conectar aqui. Então, vai para o resistor. E desse resistor vai para um lado do botão. Tá aqui. Para um lado do botão. Na verdade, em paralelo, né? Vai para cá.
não em série. Daquela maneira estava em série, vai em paralelo. Então, o sinal vai entrar no pino do Arduino. Mas quando ele não estiver pressionado, precisa estar enviando GND, 0 volt, para ele. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar um outro fio, vamos conectar via o resistor aqui para o GND do Arduino. Ele tem GND aqui e aqui. Eu vou usar esse que está mais fácil para mim no momento, que é aqui em cima, logo aqui. Correto? Correto. Então, nós fizemos a parte do botão. Ah, tá. Precisamos também colocar 5 volts aqui desse lado. Então, com esse fio, vamos colocar do outro lado do botão 5 volts. Nós temos 5 volts aqui no Arduino. Então, para esse circuito de baixa potência, não tem problema utilizar. Os 5 volts está aqui. Ok, então vem 5 volts para o botão. Quando não pressiona nada, ele manda GND. Quando eu pressiono, vai o nosso 5 volts. Agora, vamos fazer a parte do LED. Vamos achar o pino 12, que está bem aqui, pino 12. Vamos conectar o fio nele. Conectar numa parte do protoboard. Vamos conectar o nosso resistor de proteção do LED. Eu vou aproveitar o mesmo GND e vou ligar mais próximo ali. Conectei ali. E agora vamos ligar o LED. Lembrando que o LED, esse caso de 3 mm, tem o de 5 mm que é um pouquinho maior, ele tem um chanfro desse lado. Onde tem o chanfro é o negativo. Você pode ver também pela diferença de terminais, o maior é positivo, o menor é negativo. Então o nosso negativo é esse lado. O lado positivo eu ligo no resistor e o negativo no nosso terra ali comum. Vou abrir mais um espaço aqui. E aqui o nosso LED. Ok? Vamos ajustar aqui com a pinça. O protoboard é velho e tem alguns mal contatos. Ok? Então o circuito está montado. Vamos agora testar. Temos aqui algum mau contato. Aí. Protoboard velho é assim mesmo. No caso ali eles vão ter protoboard mais novo. Então note. Realmente está com mau contato aqui meu protoboard. Vamos verificar esse mau contato. Verificando, quando eu aperto o botão, ele acende o LED. Quando eu solto, ele desliga. Mais uma vez, quando eu aperto, ele acende. Quando eu solto, ele desliga. Aquele mau contato era justamente nesse push button. Repare que ele está bem oxidado, né? Então, é isso. Tudo que você está fazendo será avaliado. Então, deixe as ferramentas organizadas, a folha de respostas organizadas. Então tá aí a questão 1 da VUNESP para assistente de suporte acadêmico 2, cargo de eletroeletrônica, que foi pedido o código para a gente criar do zero, definir o valor do resistor, montar o circuito, então exiba o circuito, tira para fora o que está na sua cabeça, para que o fiscal veja isso, perceba isso, monte o circuito da melhor forma possível, de maneira organizada, tudo bem? Lembre-se que tudo está sendo avaliado. Está aí o teste 1 da prova de eletroeletrônica para a Unesp de Tupã, prova prática da VUNESP. Vamos aos demais testes.